Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Andrews. Estamos começando mais uma videoaula de ciências. Eu espero que todos vocês estejam bem, com muita saúde, né? Porque é isso que importa. Espero também que estejam acompanhando todo o material que estou enviando semanalmente lá no canal da escola e fazendo todas as atividades que pedi a vocês, né? Enfim, pessoal, vamos começar a nossa aula. Na aula de hoje, continuaremos os nossos estudos da ondulatória. Hoje aprenderemos um pouco sobre a acústica, como que o som se propaga, como que ocorre a reverberação, como que ocorre o eco. Veremos tudo isso, tá, pessoal? Além disso, no final da aula, veremos como que funcionam os instrumentos musicais. Então, bora começar? Um pouquinho, pronto. Então, pessoal, começaremos os nossos estudos sobre acústica. Primeiro, o que seria a acústica? A acústica é o ramo da física que está associado ao estudo do som, dos fenômenos relacionados a ele. Ou seja, veremos como que o som se propaga, as suas características e propriedades principais, o que acontece quando ele interage com o meio, mas como que essa onda ela se propaga inicialmente? Essa deverá ser a nossa primeira perguntinha para esta aula. Nós vimos que a onda sonora, ela é uma onda longitudinal, não é verdade? E ela se propaga devido às vibrações no ar. Essa propagação ocorre da seguinte maneira, pessoal. A vibração, ela é feita por uma fonte e ela é transmitida para o ar e faz com que as moléculas do ar vibrem ordenadamente, produzindo regiões de alta compressão e rarefação. Isso é, pessoal, regiões onde nós vamos ter alta pressão e baixa pressão. Aqui podemos ver um exemplo, né? Uma caixa de som que é a nossa fonte de onda, tá, pessoal? E as moléculas do ar vibram nesse sentido de forma longitudinal. Estão vendo aqui, ó? Aqui está o sentido do deslocamento do som. Tudo bem? Vocês se lembram do exemplo da aula anterior que vimos de uma mola vibrando longitudinalmente? Aqui é a mesma ideia, tá? Teremos regiões de alta pressão que chamamos de compressão, ou seja, essas regiões que nós temos aqui, ó, elas são as regiões de alta pressão, onde que nós temos muitas partículas próximas da outra. Tudo bem? Essas regiões que temos alto número de partículas empurrarão as moléculas que estão nas regiões de baixa pressão, que são chamadas de rarefação. Rarefação é a região que eu tenho baixa pressão. Tudo bem? Sendo assim, criando novas regiões. Onde tinha muita pressão, acaba ficando com pouca. E onde tinha pouca, acaba ficando com muita. Ou seja, as regiões de compressão elas vão, por exemplo, essa região de compressão, ela vai acabar se acumulando na onde que eu tinha rarefação. Ou seja, assim está o sentido do meu deslocamento da onda. Essa região de alta compressão, ela vai empurrando as partículas que estão na frente dela, gerando então o meu movimento longitudinal da onda. Ela vai se movimentando nesse sentido. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo, né? Essa vibração no ar, ela é então propagada até chegar nos nossos ouvidos. Para isso acontecer, nós precisamos de um meio de propagação. Os instrumentos musicais, eles funcionam dessa forma também, né? Quando eu aperto uma tecla do piano, quando eu toco uma corda do violão, o que que acontece, pessoal? Eu acabo vibrando o ar, eu produzo vibrações no ar. Essa vibração chega nos nossos ouvidos pela propagação do meio. E o meio que nós estamos analisando aqui, no caso, seria o próprio ar. Tudo bem? Então depende de como que eu estou propagando essa minha onda sonora. Aqui embaixo, pessoal, nós temos a representação da onda sonora se propagando. Prestem bem atenção nesse gráfico. Temos aqui as regiões de alta pressão, né, as regiões de compressão, e as regiões de baixa pressão, que são as regiões aqui, ó, de rarefação. Tudo bem, pessoal? E é assim que nós analisaremos como que funciona a propagação da onda no meio. Agora vamos para uma curiosidade, né? Eu já falei para vocês que para termos uma propagação de onda mecânica é preciso de um meio. Por exemplo, o som, ele tem velocidades diferentes dependendo do meio que está. Se estiver na água, a velocidade do som é igual a 1.450 metros por segundo. Já no ar, é igual a 340 metros por segundo, ou seja, na água, a velocidade do som é maior do que no ar. Se analisarmos a situação da velocidade do som no ar, quando nós temos um objeto que passa dessa velocidade, nós teremos um efeito bastante comum. Nós teremos o rompimento da barreira do som. Temos o exemplo dos aviões. Os aviões
que superam a velocidade do som, eles são chamados de supersônicos. Por isso é comum a afirmação de que rompem a barreira do som. Quando isso ocorre, pessoal, um avião ele passa dessa velocidade de 340 metros por segundo, há um grande deslocamento de ar, que nós podemos ver aqui nessa foto, acompanhado de um intenso estrondo, semelhante ao que ocorre com o trovão, provocado pela concentração de energia sonora no local. Entenderam, pessoal? Então, quando vocês escutam aqueles estrondos quando o jato está passando, é simplesmente o jato quebrando a barreira do som. Beleza? Agora, pessoal, vamos analisar algumas propriedades do som. A primeira propriedade que analisaremos é a altura ou frequência sonora. Todos os sons produzidos por nossas vozes, pelos instrumentos musicais ou por quaisquer objetos, eles apresentam sempre uma frequência sonora. E sons que apresentam menor frequência, isto é, com vibrações mais lentas, são denominados sons graves ou sons baixos. Sons emitidos com alta frequência são chamados de sons agudos ou altos. Então, pessoal, não confundam, a altura do som é a propriedade que está relacionada com a frequência e não com a intensidade ou volume, como é o que vamos analisar um pouco mais para frente, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui nós temos uma frequência baixa. Podemos ver aqui, pessoal, que o comprimento de onda dessa onda aqui, né, pessoal? Ele é muito maior do que o comprimento de onda dessa onda. Lembra que o comprimento de onda é a distância entre duas cristas? Olha a diferença do comprimento de onda das duas ondas que temos aqui, pessoal. Na frequência baixa, ou seja, som grave, nós temos aqui, pessoal, aqueles instrumentos, as vozes mais graves, mais grossas. E na frequência alta, nós temos o som agudo. Então, a altura ou frequência sonora está relacionada com o quão grave ou quão agudo o meu instrumento, o meu som, ele é. Tudo bem? E diferentes seres vivos, pessoal, eles podem escutar sons em diferentes frequências. O intervalo de frequência audível, né, o quanto que o ser humano consegue escutar, ele vai desde 20 Hz até 20 MHz, ou seja, 20 MHz não, 20 kHz, 20 mil Hz. Sons abaixo do valor mínimo, 20 Hz, são chamados de infrassons. E sons acima são chamados de ultrassons. O contrabaixo, por exemplo, pessoal, ele emite sons mais graves, de baixa frequência. Por isso, ele pode ser classificado como instrumento baixo. A guitarra, ela já emite sons mais agudos, de alta frequência, podendo ser classificada como um instrumento alto. Nos instrumentos de corda, a frequência ela está relacionada com o comprimento, né, com a espessura, a tensão da corda. Eu não sei se vocês já pegaram um baixo, um violão e viram a diferença entre eles, ou um violão e um ukulele, por exemplo, viram a diferença entre as suas cordas. Mas nós vamos analisar isso um pouco mais para frente, tá, pessoal? Agora nós iremos ver o que é a intensidade sonora. A intensidade sonora, como eu já disse, está relacionada com a potência de emissão do som. A onda sonora mais potente será com a maior intensidade sonora. Quanto mais potente ou mais forte for o som de uma fonte, maior será a sua intensidade a determinada distância da fonte. Por outro lado, quanto menos potente ou mais fraco for o som emitido, menor será a sua intensidade percebida na mesma distância. Aqui, pessoal, na figura temos duas caixas de som. A caixa de som de baixa intensidade, perdão, essa caixa de som aqui que nós temos aqui, que é menorzinha, né? Ela tem baixa amplitude, ou seja, ela tem uma menor intensidade sonora, ou seja, o som é fraco. E a caixa que está aqui embaixo, pessoal, ela tem uma maior amplitude. Então, o som ele será maior, né? Ele terá uma maior potência, né? Então, aqui, pessoal, nós estamos vendo aqui que a intensidade sonora está relacionada com o tamanho da amplitude. Lembra que a amplitude é o tamanho da metade da onda, pessoal? Aqui nós temos que a amplitude de uma é bem maior do que a amplitude da outra. Então, o som ele será mais alto. Conseguem observar também, pessoal, que o tamanho, a distância entre as cristas dos dois são iguais? Conseguem ver isso daqui, pessoal? Quer dizer que eu estou emitindo aqui a mesma frequência sonora. O mesmo som está sendo emitido, só que na caixa de som de cima, a intensidade é menor do que na caixa de som de baixo. Beleza? Agora vamos para a última propriedade do som, que é o timbre. O timbre de uma fonte sonora, ele é definido, né, pelo formato da onda sonora que ela produz. O que muda de um instrumento para outro é a forma da onda. Por exemplo, considere uma banda de rock. Se em um show o baixo elétrico for tocado antes de uma guitarra, ambos tocando a mesma nota, nós conseguimos distinguir nitidamente os sons de cada um dos instrumentos.
Isso se deve ao fato de que toda fonte sonora tem um timbre característico. Mesmo quando diferentes instrumentos são tocados com a mesma intensidade, na mesma nota, isso é, com a mesma frequência, podemos diferenciar seus respectivos sons. Por exemplo, aqui, pessoal, eu tenho um violino e um piano tocando a mesma nota. Só que aqui nós podemos ver que os seus timbres são diferentes. Você consegue diferenciar a mesma nota sendo tocada no piano e do violino. Você consegue, por exemplo, se fechar os olhos, saber qual que foi tocada no violino e qual foi tocada no piano, porque eles têm timbres diferentes. Beleza, pessoal? Então, o timbre ele está relacionado com o formato da onda que foi produzida. Tudo bem? Agora vamos sair um pouco das características e vamos para os fenômenos observáveis do som, tá? Vamos estudar a reflexão e o eco do som. Vocês já perceberam que esse tipo de propriedade está bem presente no nosso dia a dia, né, pessoal? Em determinados locais, quando nós falamos ou emitimos sons mais intensos, nós podemos ouvir o som refletido, estão vendo aqui, ó, reflexão, ou o famoso eco, não é verdade? Esse fenômeno, que é chamado de reflexão, ocorre quando uma onda sonora é refletida em um obstáculo e retorna para quem emitiu o som. Ou seja, a reflexão de um som em um anteparo, como um rochedo, produz um fenômeno que é conhecido como eco ou reflexão. Acontece, pessoal, que nestes casos, em um obstáculo que não se movimenta, a onda permanece com a mesma velocidade, mesma frequência e o mesmo comprimento de onda. Por isso que em certos lugares parece que a sua voz ela é amplificada. Isso acontece devido à reflexão voltar para nós. Vocês já devem ter percebido que a voz de vocês parece muito mais alta quando vocês estão no banheiro do que quando estão na sala. Porque normalmente no banheiro, pessoal, toda a parede, todo o ambiente, ele é todo azulejado. E por causa do azulejo é mais fácil você ter essa reflexão da onda, entendeu? Que você emite, do som que você emitiu. E como que vai vir com o mesmo comprimento de onda, a mesma frequência, parece que sua voz está sendo amplificada no mesmo momento. Então aqui nós temos o que é a reflexão. Porém, pessoal, em alguns casos, nós conseguimos diferenciar os sons que emitimos e os sons que refletem. Quando isso acontece, nós teremos um retorno do som com um pequeno atraso. Esse atraso é o que nós conhecemos como eco. Vocês já chegaram em uma casa vazia, sem nenhum instrumento, ou em uma igreja, por exemplo, né, que ela é bem grande. Algumas delas você consegue reproduzir o eco. Você fala uma palavra, emite algum som, e esse som ele retorna para você com um pequeno atraso. Ou seja, pessoal, nós não temos aquele fenômeno que eu falei para vocês, igual do banheiro, que o som volta na mesma intensidade, parece praticamente quase no mesmo tempo e parece que sua voz foi amplificada. Neste caso aqui, nós temos um pequeno atraso. Esse atraso é o que nós chamamos de eco. Normalmente, o ser humano ele consegue perceber quando o atraso ele for de pelo menos 0,1 segundo. Se o atraso for de 0,1 segundo, o ser humano ele consegue já observar esse fenômeno do eco. Tudo bem, pessoal? Essa ideia de reflexão ela é utilizada dentro dos aparatos científicos e também na natureza. Por exemplo, pessoal, aqui nós temos, olha, os sonares, morcegos e ecolocalização. Por exemplo, vamos analisar o morcego. Vocês já se perguntaram como que o morcego se movimenta durante a noite? O sistema de localização do morcego ele se baseia na emissão de uma série de pulsos sonoros curtos e de alta frequência. Você já deve ter ouvido já o barulho de morcego, né, pessoal? Daí, numa faixa fora de alcance também, algumas dessas vibrações da audição humana, beleza? Então, esses pulsos eles são transmitidos pela boca e nariz dos morcegos. Ao atingir um objeto qualquer, esse som ele é refletido na forma de eco e captado pelo ouvido do morcego. Então, o morcego ele sabe onde que ele está andando o tempo todo emitindo som. Esse som que retorna para ele, ele consegue diferenciar esse atraso e saber quando tem um objeto em sua volta. Esse sistema também é utilizado pelos radares de submarinos e barcos. Os barcos e os submarinos, eles emitem sinais sonoros, né, no caso, que mapeiam os obstáculos que estão por perto. O sinal refletido informará a distância que o objeto estará dessas embarcações. Isso daí é o que nós conhecemos como radares, né? Vocês já viram o que é um radar? Já viram, por exemplo, como que um submarino consegue se movimentar, né? Consegue saber onde que está no oceano, por exemplo, né, pessoal? Então aqui nós temos algumas das aplicações, tanto na natureza quanto no meio científico, dessa ideia de reflexão de som. Um outro exemplo clássico do uso do eco está na ecografia. Temos aqui exemplo dos exames de ultrassom.
Na primeira imagem aqui, pessoal, nós temos uma ecografia tridimensional de um bebê ainda dentro da barriga de sua mãe. Ao lado aqui, ó, nós temos o exame de ultrassom que se apresenta na forma bidimensional. Você já deve ter visto já, né, pessoal, um exame desse tipo, né? É o mais comum. Os dois exames, eles funcionam de maneiras similares, pessoal. O princípio é igual ao do radar submarino. O equipamento ele emite sinais com alta frequência que, de acordo com a distância e o tamanho do obstáculo, retornam ao dispositivo, o qual apresenta um receptor para identificar o intervalo de tempo do retorno, sendo assim formando uma imagem com profundidade. E assim conseguindo ver, né, mapear, de certa forma, como que está o bebê dentro da barriga. A imagem do ultrassom é produzida pela reflexão da onda nas interfaces dos diferentes tecidos do corpo humano. Tudo bem, pessoal? Agora vamos para um outro efeito da onda sonora. Quando o som ele é emitido em um ambiente fechado, as ondas sonoras refletem nas paredes, ocorrendo várias reflexões que prolongam o tempo de percepção do som após a sua emissão. Essa sensação auditiva evidente em uma casa sem mobília, por exemplo, ou dentro de um interior de uma igreja, é o que nós chamamos de reverberação. Conseguem observar nessa imagem aqui que nós podemos ver que os sons que chegam nos estudantes provenientes diretamente do professor, após as reflexões, percorrem distâncias diferentes e, portanto, elas chegam em tempos diferentes. Isso daí é o que nós conhecemos como reverberação. Tudo bem, pessoal? Agora nós iremos estudar os instrumentos musicais. Primeiro, o que faz um instrumento musical? O instrumento musical é simplesmente um instrumento que emite ondas sonoras. Não importa como é o instrumento, o objetivo final é sempre emitir ondas sonoras. Mas por que essas ondas sonoras são agradáveis ao ouvido? Primeiro, vamos aprender a diferenciar os tipos de som. Os sons que provocam sensações desagradáveis às orelhas são denominados ruídos. Os sons que são desagradáveis ao ser humano, né? Nós chamamos de ruídos. Nesses sons não há nenhuma regularidade, nem da intensidade, nem da frequência. Vocês conseguem observar aqui, pessoal? Aqui não conseguimos ver nenhuma regularidade entre eles, não conseguimos ver nenhuma repetição, né? E os sons que nós conhecemos como música são baseados em frequências e intensidades regulares que são denominados harmônicos. Vocês conseguem observar aqui, pessoal, por exemplo, a nota dó em piano, ela começa a vibrar em diversas repetições com o mesmo comprimento de onda, intensidades regulares, né? Normalmente regulares. Então, pessoal, nós temos diferença entre música e ruído, tudo bem? Sendo assim, as notas de instrumentos musicais são sons harmônicos, isto é, têm um padrão de oscilação. Já os ruídos têm oscilações arbitrárias, com variações de frequências e de intensidades abruptas e não constantes. Beleza? Então, essa é a diferença entre ruídos e harmônicos. Tudo bem? E os instrumentos musicais, como que eles podem ser separados? Vamos analisar alguns instrumentos musicais. Os primeiros tipos são os instrumentos de sopro, que produzem som por meio de vibração de uma coluna de ar, como a flauta, como o trompete, o saxofone, como a escaleta, né? Que eu fiz uma aula de instrumentos musicais para os alunos que estão presenciais. Nós temos alguns instrumentos de sopro, tá, pessoal? Nós temos também, além dos instrumentos de sopro, temos instrumentos de corda, que são os mais conhecidos, que produzem o som por meio da vibração de cordas, como o piano, o violão, a guitarra, o ukulele, a harpa, o cavaquinho, o banjo, o baixo. Temos diversos tipos de instrumentos de corda, né, pessoal? Então, aqui nós temos instrumentos de sopro e instrumentos de corda. Agora, faltam somente os instrumentos de percussão. Só que os instrumentos de percussão, eles podem ser divididos em dois tipos. Nós temos instrumentos que produzem som por meio do seu próprio corpo, quando eles entram em processo de vibração, como uma lira, uma marimba, tantã, gongo, maraca, reco-reco, berimbau. E nós temos instrumentos que produzem som por meio da vibração de uma membrana. Por exemplo, membrana, metais ou outros sólidos, por exemplo, o tambor, o surdo, o pandeiro, a bateria, o bongô. Não sei se vocês já pegaram algum desses instrumentos. Nós temos uma membrana em cima que nós batemos, né, pessoal? Então, esses são os instrumentos de percussão que produzem som por meio de vibração de membrana. Beleza, pessoal? E por hoje é só. Vamos encerrando por aqui a nossa aula de hoje. Tenha uma ótima semana de estudos. Façam todos os exercícios que eu pedi no cronograma, tá, pessoal? Qualquer dúvida é só me mandar mensagem. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.